Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. A todos quanto nos assiste, eu saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, a mensagem de hoje está escrita em Gênesis capítulo 3. E o tema desta mensagem é a queda do homem. Vamos ler a palavra de Deus no versículo 2 a seguir, que diz assim: E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Meus prezados, a Bíblia deixa bem claro da fúria do inimigo contra o homem que Deus criou, e que Deus criou com muito amor, com muito zelo. Essa serpente, que simboliza o próprio diabo, ela induz a mulher que estava muito bem com Deus, e a mulher induz o próprio marido que estava de bem com o Senhor Deus. Então nós aprendemos com esta mensagem da parte de Deus, é que o inimigo, ele sempre lutou para desfazer toda a ordem de Deus, sempre lutou para o homem transgredir a palavra de Deus, para o homem não agradar a Deus. O inimigo sempre lutou por isso. Nos dias de Adão e Eva, começou o problema ali no Jardim do Éden, quando o inimigo engana a própria mulher que Deus atirou da costela do homem ali no Jardim do Éden. Deus fez o homem para lhe adorar, para lhe servir. A Bíblia deixa bem claro que se o homem não tivesse desobedecido a Deus, também não morreria. O Senhor já tinha dito que eles não morriam. E a serpente o seduziu, dizendo que o Senhor tinha dado aquela ordem porque Deus não queria que o homem fosse igual a Deus. E ela disse que se o homem comesse daquele fruto proibido, ficariam sabendo de tudo quanto Deus. O homem, na verdade, sempre teve a tendência para ser maior do que outros, mais importante, mais sábio. Só, meus irmãos, que a vontade de Deus é que todo homem seja submisso a Ele. O inimigo não aceitou esta submissão e engana a Eva. Eva seduz o marido e eles pecam contra Deus, comendo daquele fruto que Deus o teria dito que eles não comessem, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. Meus irmãos, meus amigos, este inimigo que lutou através daquela serpente para enganar nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, ele ainda continua hoje lutando e enganando da mesma maneira.
Deus diz para o homem não fazer tal coisa, porque o homem peca e morre. Satanás disse que não tem nada. Deus disse para o homem não mentir. O diabo diz que só uma mentirinha não é pecado, que Deus não vai levar em conta. Deus diz para o homem não matar. Aí o diabo diz que Deus perdoa quando alguém mata para se defender. Deus disse para o homem não roubar. O diabo disse que não tem nada, estando com fome. Deus vai entender, porque a pessoa está com fome, não tem nada a roubar. Deus diz para o homem não adulterar. E o diabo, ele diz que não tem problema, e que o problema é se alguém souber daquele adultério. Só que, meus prezados, quando Deus fala, está falado. Deus falou que é pecado, é pecado. Ele realmente está pronto para perdoar. Ele quer perdoar os homens. Mas não é por esta razão do perdão que Deus dá para alguém, ou para todos que se humilham, que nós vamos viver pecando, obedecendo o inimigo das nossas almas. Porque ele sempre vai dizer que isso ou aquilo não é pecado. E a Bíblia Sagrada, para tirar todo este embaraço, Jesus diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, para Deus, tanto faz ser pecado grande como pequeno, tudo é desobediência, tudo é transgressão contra Deus. O que Deus, Ele quer de cada um de nós é que nós não venhamos a pecar, não venhamos a desobedecer ao Senhor nosso Deus. Esta é a vontade de Deus, é que o homem não venha a pecar contra Deus, não venha desobedecer o Todo-Poderoso. E acontece que o inimigo, assim como ele usou aquela serpente, hoje ele tem usado muita serpente diferente daquela, porque foi usada uma cobra naqueles dias, e hoje o diabo tem usado pessoas, serpente com 2 pés, com 2 mãos. Ele tem usado para fazer as pessoas pecar, para dizer que não tem nada isso ou aquilo, que só esse pouquinho aqui não tem nada a ver. Isso aqui, esse pecadinho aqui, Deus entende. Deus é misericordioso. E sempre quem dá esse jeitinho para as pessoas pecar é o diabo. É o Satanás que dá esse jeitinho para as pessoas viver transgredindo contra Deus, que é para ele morrer no pecado e não se salvar, que é para Jesus voltar a qualquer momento e ele não subir no arrebatamento da igreja. Satanás é sagaz, ele não perde tempo, ele sempre vai colocar na sua mente, vai falar na sua mente que só esse pouquinho aqui não tem problema, só esse pecadinho aqui não tem problema, que Deus entende o ser humano, Deus entende sim o ser humano, mas se fosse para o homem viver nesta condição, Deus não tinha enviado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos dar o direito de vida eterna, para nos dar o direito de salvação. Foi necessário que Jesus viesse, sofresse, morresse, derramando seu sangue na cruz do Calvário, para nos remir de todo pecado. Meus irmãos, sejamos filhos obedientes a Deus, sejamos obedientes ao Senhor. Nunca vamos dar ouvido à voz do inimigo. Lute para não dar ouvido à voz de Satanás. E serpente venenosa
que não é aquela que rasteja pelo chão, mas aquelas que caminham com 2 pés, que fala, tem mão, e que se diz ser muito sábio muitas das vezes, dizendo que não tem nada, isso ou aquilo, que você pode entrar no céu assim ou assado, e para entrar no céu é só por meio da obediência. Veja que quando o homem pecou contra Deus, a Bíblia diz que antes deles pecar, eles não tinham vergonha um do outro. Quando o homem pecou, a primeira coisa que aconteceu foi a vergonha. Eles, quando viram a nudez um do outro, tiveram vergonha. E a Bíblia diz que eles se esconderam de Deus, puseram folhas para se vestir. Deus, que é rico em misericórdia, também faz roupas de pele de animal para ele se vestir. A Bíblia diz que o homem se escondeu, teve vergonha de Deus. Meus prezados, lutemos para nós não nos envergonhar de Deus. Naquele grande dia, todos aqueles que pecaram contra Deus irão se envergonhar do Senhor. É naquele grande dia que, para aqueles que transgrediram as ordens de Deus, Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, vós todos que praticaram iniquidade. Certamente o inimigo tem colocado na mente de muitas pessoas, dizendo que Deus não vai condenar ninguém, porque Deus é Pai, Deus é amor. Mas saiba de uma coisa, que Deus é justiça. E a Bíblia, ela diz: se Deus não poupou o próprio Filho, antes o entregou à morte, como Ele vai nos poupar, se nós não obedecer o Senhor nosso Deus? Então, meus irmãos, é tempo do homem se curvar diante de Deus, o homem se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e deixar de dar ouvido à voz de Satanás. Satanás, e principalmente nos últimos dias, ele tem falado na mente dos homens, e principalmente na mente de crentes, dizendo que não tem nada a ver isso ou aquilo, tem nada a ver, só esse pouquinho, só esse pecadinho. Meus queridos, pecado é pecado. Todo pecado, se o homem não se converter, ele leva a condenação eterna. Então, é melhor, diz a Bíblia, o homem entrar com um só olho, ou uma só mão, ou uma só perna lá no céu, do que entrar perfeito no inferno. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, diz o Senhor, e perder a sua alma? O que adianta o homem viver a sua própria vontade e perder a salvação? É melhor, meus queridos irmãos, entrar no céu com uma só perna, ou com um só braço, ou com um só olho, do que é perfeito no inferno. O diabo tem lutado e vai lutar muito mais, porque ele sabe que os dias de Satanás está contado. Breve ele vai ser lançado no lago de fogo. Breve ele vai ser amarrado para sempre. Breve ele vai ser condenado para sempre. Então, quem ele puder arrastar e levar com ele, ele vai levar. O inimigo nunca se dá por vencido. A Bíblia diz que quando o homem se arrepende, quando o homem levanta a mão e faz uma aliança com o Senhor Jesus, um demônio que morava no coração do homem, ele vai sair naquele momento. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai morar naquela casa que o inimigo habitava. Jesus vai fazer a limpeza, o Espírito Santo vai limpar a eira, ele vai habitar nesta casa.
Mas no dia que o homem transgredir novamente, pecar contra Deus, deixar de cumprir a vontade de Deus, os mandamentos do Senhor, o Espírito Santo sai daquele coração. E a Bíblia diz que o diabo, voltando novamente, encontrando a casa que ele morava, limpa e varrida. A Bíblia diz que ele volta e traz mais 7 com ele para habitar naquela casa. E a Bíblia diz que pior é o estado daquele homem ou daquela mulher que fizer isso, que deixar o Espírito Santo sair do seu coração para o diabo tomar de conta novamente. É por isso, meu irmão, e principalmente você, que um dia esteve na casa de Deus, louvando a Deus, fez parte do coral, do musical, você adorava ao Senhor, você tinha prazer de evangelizar, de pregar a palavra de Deus, e você não vigiou e deixou o diabo te enganar, e muitas das vezes você tem até chorado, tem vontade de voltar para a casa de Deus, tem vontade de voltar aos braços do Senhor, mas você não tem tido força. É porque o inimigo tem tomado as tuas forças. Um só demônio já luta terrivelmente para as pessoas não se aproximar de Deus. E agora imagine 8 demônios na vida de uma pessoa. Como é que esta pessoa vai ter força de voltar para o Senhor? Eva e Adão não foram mais aquelas mesmas pessoas. E o próprio Deus, a Bíblia diz, que expulsou ele do jardim do Éden, naquele lugar de delícia, que não precisava ele derramar suor do rosto, que ela não tinha dor de parto, e que tudo tinha em comum, tinha tudo para comer. Agora, de repente, eles são expulsos do jardim do Éden. Começa a vir as consequências. Deus disse que o homem agora ia ter que trabalhar, derramar suor do rosto, e a mulher ia ter que ter filhos, sentir dores. E não ficou somente aí. Vem os primeiros filhos, e Caim, para a surpresa de Adão e Eva, tira a vida do próprio irmão Abel. Ele mata. Isso é efeito de pecado, efeito de desobediência. Quantos que agora, neste momento, estão sofrendo porque desobedeceram a Deus, porque não se aproximam de Deus, ou porque não tem mais força para se voltar para Deus? Então comece, meu irmão, faça uma análise, veja bem qual é a serpente que está aí perto de você, qual é a serpente que tem iludido para você pecar contra Deus, dizendo que isso e aquilo não é pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Se é alguma pessoa com nome de crente que está ao seu lado, dizendo que isto não é pecado, saiba de uma coisa, lá em 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 17 e 18, está escrito: pelo que sai do meio dele, separai, diz o Senhor, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Com pessoas rebeldes, a Bíblia diz para a gente nem sentar na mesa com eles e comer, e principalmente com o nome de cristão, que não está obedecendo a Deus. Isso não é o fato de nós querer ser o melhor, ser mais santo, não, mas já existe uma maldade que diz com quem tu anda, e eu te direi quem tu és. Se tu andas com pessoas boas, tu será melhor do que aquela pessoa boa. Se tu andar com a pessoa ruinha, tu vai ser pior do que aquela ruinha. Então procura te aproximar de Deus, procura te aproximar de homens e mulheres de Deus, que possa te aconselhar, que possa te ajudar, que não seja aquela pessoa que fofoque do teu nome, que fale da tua vida, mas que ele fale de um Deus Todo-Poderoso, de
um Deus longânimo e compassível, de um Deus que não aceita o pecado, de um Deus que é santo e chama todos ao arrependimento, chama todos à santificação. Lembre-se dos dias de Adão e Eva, lembre desses dias tenebrosos que eles têm chegaram até nós, e estas pessoas que têm o mesmo espírito maldito de dizer que aquilo ou aquela outra coisa não é pecado, leia a sua Bíblia e veja o que é certo e o que é errado. Se a Bíblia disser que tal coisa é certa, obedeça a Deus. Se a Bíblia disser que é pecado, obedeça a palavra de Deus. Não vá pecar contra Deus. Aquilo que o Senhor disser que é pecado, não faça. Faça somente aquilo que a Bíblia diz que você precisa fazer para obedecer a Deus, para santificar a sua alma. Lembre disso, meu irmão. Não dê ouvido à voz do diabo, não dê ouvido à voz de estranho, dê ouvido unicamente à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Fique com este conselho, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.